Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá e hoje nós temos mais um episódio do nosso quadro Qual é a diferença? O quadro Qual é a diferença de hoje vai estabelecer a distinção entre os crimes de estupro, que está no artigo 203 do nosso Código Penal, e o crime de violação sexual mediante fraude, que está no artigo 215 do Código Penal brasileiro. Os dois fazem parte do título 6º da parte especial do Código Penal, que trata dos crimes contra a dignidade sexual. É importante dizer que essa expressão dignidade sexual, como bem jurídico, ela passou a constar do nosso ordenamento a partir da Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009, que operou uma verdadeira reforma nos crimes contra a dignidade sexual, que antes eram chamados de crimes contra os costumes, ou seja, falava-se de um bem jurídico coletivo, os bons costumes, em detrimento da proteção da liberdade individual, da liberdade sexual de cada indivíduo. Bom, o crime de estupro, que está contido no artigo 213, ele diz respeito a constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter com o autor do crime conjunção carnal ou permitir que se pratique ou praticar com o autor do crime qualquer outro ato libidinoso. Tem pena de 6 a 10 anos de reclusão e é um crime considerado hediondo pela Lei 8.072/90, a Lei dos Crimes Hediondos. É importante dizer que desde 2009, com essa reforma que nós falamos em relação aos crimes sexuais, aos crimes contra a dignidade sexual, este crime teve uma abrangência bastante alterada. Antes, este crime de estupro dizia respeito às vítimas que fossem mulheres exclusivamente. O crime de estupro era crime praticado contra a mulher até uma década atrás. E os homens eram vítimas, caso fossem molestados sexualmente, do chamado atentado violento ao pudor do artigo 214. Pois bem, o crime do artigo 214 ele não existe mais como tal, mas o seu conteúdo, sim, integra o conteúdo do crime de estupro. Ele ainda faz parte do nosso ordenamento jurídico, já que o crime de estupro consiste em praticar uma conjunção carnal contra o indivíduo, homem ou mulher, que diz respeito à cópula vagínica entre homem e mulher, mas diz respeito também a constranger essa vítima a praticar com o autor qualquer outro ato libidinoso, que era então o conteúdo do antigo atentado violento ao pudor. Então, o crime de atentado violento ao pudor não houve em relação a ele, ao seu conteúdo, uma verdadeira abolitio criminis, ou seja, ele não desapareceu do nosso ordenamento. Ele continua a integrar o nosso ordenamento, fazendo parte hoje do crime de estupro, do qual podem ser vítimas indistintamente homens e mulheres. Aliás, a vítima pode ter qualquer sexo e qualquer gênero. Pois bem, um elemento importante deste crime é a violência ou a grave ameaça, é o dissenso da vítima, que compõe um elemento do tipo, é importantíssimo, já que a existência de permissão afasta a tipicidade da conduta, e é um elemento que deve ser interpretado como violência física ou coação, uma grave ameaça moral contra a pessoa, contra a sua vida, contra a sua integridade física, contra o seu patrimônio, contra a vida de entes queridos, ou seja, o temor que faz com que a vítima se subordine à concupiscência do autor, ao seu desejo sexual. Já o crime de violação sexual mediante fraude pessoal está ali no artigo 215, 214, como eu disse, foi revogado o antigo atentado violento ao pudor. E o artigo 215 traz a violação sexual mediante fraude, que já existia antes da reforma da Lei 2015, mas que passou a ter também uma maior abrangência. É importante dizer que esse crime de violação sexual mediante fraude, ele não era tratado com muito cuidado pela doutrina, porque não havia muitos exemplos que se pudessem dar. Ali a violação acontece de uma maneira diferente, ou seja, não há os componentes da violência nem da grave ameaça contra a vítima. Trata-se simplesmente de ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso mediante fraude ou qualquer comportamento que diminua ou elimine a capacidade de resistência da vítima. Então, o artigo expressamente ele diz que o autor tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com a vítima mediante fraude ou outro meio que impeça ou que dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Bom, a fraude é um elemento que diz respeito ao engodo, é parecido com o crime de estelionato, é a mentira, é a falácia, é enganar a vítima para se obter um consentimento que nesse caso é viciado. É importante que se diga que nesse crime do artigo 215 há um consenso da vítima nos atos de prática de crimes sexuais, porém é um consentimento viciado uma vez que ela não conhece exatamente todos os elementos que poderiam fundamentar a sua anuência, o seu consentimento. E por isso ela consente. Caso ela soubesse exatamente do que se trata,
ou tivesse realmente em plenas condições de decidir, então ela não teria a prática do ato libidinoso da conjunção carnal com o autor do crime. A fraude, há muitos exemplos dela, né? É o fato de alguém se passar, por exemplo, por um médico ginecologista, um enfermeiro, fazer um exame de toque que, na verdade, tem fim libidinoso e não o fim médico a que se destina realmente esses exames. Então, externamente, pode parecer um exame ginecológico e, internamente, o autor tem esse propósito libidinoso, até porque ou ele não exerce, de fato, a medicina ou a enfermagem a ponto de poder tocar o corpo da vítima, ele se faz passar, né, um falso médico, ou então, mesmo sendo um médico, ele não está de fato realizando um exame ginecológico e sim satisfazendo a própria libido, que é um componente importante desses crimes contra a dignidade sexual. Também pode ser no caso de algum disfarce ou de um irmão gêmeo que se faça passar por outro para poder ter um contato sexual com a vítima, uma troca de identidades para poder obter algum tipo de proveito sexual sem que a vítima identifique realmente esse elemento, que se ela conhecesse, como eu já disse, não a permitiria consentir na prática do ato sexual. Então este é o grande mote deste crime. A doutrina cita também o exemplo que Nelson Gria, né, o saudoso Nelson Gria, um grande penalista brasileiro, nos seus comentários ao Código Penal, falava do baile de máscaras, né, o mascarado que se faz passar pelo verdadeiro companheiro da vítima, marido da vítima, e acompanha até o quarto para com ela ter relações sexuais, ela imaginando que a pessoa mascarada no baile de máscaras ainda era o seu marido, e não é mais. Então essa troca de identidade faz com que a pessoa se subordine a um ato sexual que ela considera a princípio normal, porque ela não conhece a verdadeira identidade do autor, ou ela imagina que ali está sendo praticado um ato, por exemplo, um ato normal de exame médico. Todo esse tipo de fraude compõe a violação sexual mediante fraude do artigo 215. Quando o artigo diz um outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, então aí nós vamos entrar com outros meios que vão debilitar o consentimento e o conhecimento da vítima para que ela possa anuir, como o uso de tóxicos, uso de álcool e algum tipo de droga que possa fazer com que a vítima perca a sua real capacidade de discernimento, mas não de forma completa, ok, pessoal? Caso a pessoa tenha tomado aquele famoso Boa Noite Cinderela, esteja totalmente apagada e não saiba nem o que está sendo feito com o seu corpo, então nós vamos nos deslocar para o crime de estupro de vulnerável, que está no artigo 217-A e que foi também criado pela reforma de 2009 com a lei 2015. Então é importante que se diga que ainda se consente ali no 215, mas de uma maneira mais frágil por causa do efeito do álcool, das drogas, dos tóxicos, enfim, que foram administrados a essa vítima. Mas de uma maneira ainda incipiente e não suficiente para que haja um verdadeiro consentimento. Então estamos ali no meio do caminho, né? Se há um verdadeiro consentimento, esses delitos são todos atípicos. Mas se esse consentimento é fragilizado, debilitado de alguma forma, ainda que existente, nós estamos aqui na seara do artigo 215, violação sexual mediante fraude, ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. E se esse consentimento foi suprimido porque a vítima encontra-se totalmente alcoolizada, em estado de coma, enfim, amarrada, aí nós vamos para o caso do estupro de vulnerável, que é o artigo 217-A do nosso Código Penal, e que tem penas ainda mais intensas do que os crimes que nós estamos comentando, porque ali equipara-se também aos menores de 14 anos, as pessoas com alguma enfermidade mental e que não têm capacidade de consentir, ainda que consintam. Aí são todos vulneráveis, ok? Então, quando alguém se faz passar por uma pessoa que tem autoridade para tocar o corpo da vítima ou simula alguma cena que parece real, mas que na verdade tem uma finalidade de satisfação da própria libido, nós estamos falando do crime de violação sexual mediante fraude e não de estupro. Por exemplo, talvez, como a gente tem ouvido falar ultimamente no Brasil, desde o ano de 2019, de um médium, né, que fazendo-se passar ali por alguém que estava fazendo uma cura religiosa, impôs a muitas mulheres, centenas de mulheres, esse toque e muitas vezes um constrangimento que chegava até a conjunção carnal, efetivamente, sob o argumento de que se tratava de uma cura espiritual, quando de fato não era, ainda que ele fosse, né, e seja um médium, naquele momento não era isso que ele objetivava. E essas mulheres, centenas de mulheres, se subordinaram a essa cura espiritual com contato sexual, imaginando que, dentro da autoridade deles, estavam realmente sendo curadas, mas se sentiam altamente constrangidas e, de fato, depois questionaram na justiça a validade de tudo isso e descobriu-se que, na verdade, era o crime de violação sexual mediante fraude. Caso houvesse realmente um temor
um temor de algum tipo de retaliação ou de vingança, então elas já estavam sob uma grave ameaça. E a grave ameaça desloca o crime lá para cima, para o artigo 213, que nós falamos que é o verdadeiro crime de estupro. Então, se não há essa grave ameaça, esse temor de retaliação ou algum tipo de vingança, se não se subordinasse à vontade do médium, aí nós estamos no artigo 215, que é a violação sexual mediante fraude. Esse exemplo clássico do que aconteceu. Mas se há um temor de retaliação, um temor pela própria vida, ou de entes queridos, ou do que pudesse acontecer, inclusive até um medo, a grave ameaça também ela passa, o crime de ameaça por si só do artigo 147 também passa pelo medo de uma retaliação espiritual, que alguma coisa possa dar muito errado na vida, então diante desse temor a pessoa se subordina a uma ameaça. O artigo 147 fala dessas ameaças de ordem espiritual, que vão depender muito da crença de cada pessoa. E, igualmente, nós temos a grave ameaça do artigo 213 do Código Penal do crime de estupro, ok? Que é um crime, como a gente já falou, hediondo, com pena de 6 a 10 anos de reclusão, enquanto o crime de violação sexual mediante fraude tem penas de 2 a 6 anos de reclusão, ou seja, as penas são menores porque o mecanismo que se utiliza é um mecanismo menos grave. Por fim, é importante dizer, em relação a todos esses crimes sexuais, que houve uma alteração muito importante no ano de 2018 pela Lei 13.718. Todos esses crimes passam a ser de ação penal pública incondicionada. Eles não dependem de representação da vítima, eles não dependem de uma iniciativa da vítima que vá até a delegacia denunciá-los, ok? Mas isso aconteceu a partir da Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018. É uma lei também que provocou uma profunda alteração em sede de crimes sexuais, criou o crime de importunação sexual e outros mais. Bom, aqui nós temos uma situação muito importante. Uma vez que o crime não depende mais de representação, a única coisa que pode fazer com que se perca a legitimidade para persegui-lo é a prescrição penal, que vai demorar muitos anos diante das altas penas que esses crimes têm, como nós já falamos. O problema é que, antes de setembro de 2018, como a lei penal não retroage em prejuízo do réu, todos esses crimes que nós estamos comentando, principalmente estupro e violação sexual mediante fraude, uma vez que não atingem os menores de 14 anos, os vulneráveis, eles dependiam de representação da vítima. Então, pelo artigo 225 do Código Penal, eles dependiam de representação, que deveria acontecer em até 6 meses após o conhecimento da autoria. A vítima deveria se dirigir à delegacia e, conhecendo o autor, ela deveria dar a notícia do crime e fazer sua representação formal. Bom, então todos os crimes que aconteceram antes de setembro de 2018, eles realmente dependem dessa representação, e se a vítima não fez, acontece a decadência desses crimes, ok, gente? Então, muitas vezes não é mais possível persegui-los penalmente, porque não é uma questão de prescrição, é uma questão de decadência, e essa condição de procedibilidade para iniciar o processo, sem ela, e se ela não for feita a tempo, ou seja, 6 meses após o conhecimento da autoria, que é um prazo muito exíguo, aí não é possível perseguir o crime, seja ele de estupro, de pessoa não vulnerável, artigo 213, seja o crime de violação sexual mediante fraude. Após setembro de 2018, aí não, aí todos os crimes são de ação penal incondicionada. Todos esses crimes sexuais, eles estão subordinados somente à regra da prescrição e, portanto, eles podem ter um tempo muito maior de investigação, independentemente da representação da vítima, ok? O crime de estupro de vulnerável, que nós comentamos brevemente, ele já antes de setembro de 2018, ele não tinha nenhum condicionante, ele não estava condicionado à representação. E aí só se caísse mesmo na figura do crime de estupro de vulnerável é que, independente de representação, ter-se-ia todo o tempo da prescrição para processá-los, ok? Bom, por hoje é só. Em relação à distinção entre os crimes de estupro e de violação sexual mediante fraude, no nosso quadro Qual é a Diferença? Muito obrigada e até a próxima.